pela lei da ficha limpa, tão famosa, tão comentada lei da ficha limpa, doutor André. É uma lei que traz algumas inelegibilidades, principalmente considerando a vida pregressa do político, a probidade administrativa e a moralidade política. A lei da ficha limpa ela é um pouco controvertida e trouxe, sem dúvida nenhuma, grandes avanços para a política brasileira, até porque ela tem um grande mérito. Ela demonstrou, na minha opinião, que é possível, que é viável a democracia participativa no Brasil. É uma lei que foi aprovada por iniciativa popular. E nós já estivemos falando sobre a iniciativa popular, sobre a importância da iniciativa popular no último programa. Foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas para que essa lei fosse aprovada. Então é uma lei que demonstra que a união do povo brasileiro pode sim ter grandes conquistas, conquistar grandes coisas, como a moralização na política. É uma lei importante, longe de ser infalível, doutor André. Na minha opinião, ela contém algumas inconstitucionalidades, possui alguns defeitos, merece algumas reformas, tanto na sua interpretação como na sua redação. Ela fere alguns princípios constitucionais basilares, indo de encontro até contra o próprio Estado Democrático de Direito, mas a gente está aqui para falar de coisas boas. Acho que é uma lei de extrema importância, que está em plena aplicação nessas eleições e que, sem dúvida, é um marco para a moralização da política brasileira. E é sempre bom lembrar, né, que a lei da ficha limpa está aí, né, para evitar que políticos com uma vida pregressa voltadas de forma negativa, né, ela está aí para impedir que essas pessoas cheguem aos cargos públicos, mas que o maior responsável aí pela fiscalização é o eleitor, que é ele que tem o poder de voto, é ele que pode buscar o melhor candidato, é ele que pode pesquisar a vida pregressa desse candidato, é ele que tem que verificar as propostas, né, para que escolha o melhor candidato. Claro que existe a lei para que se evite maiores desastres aí, mas é o eleitor que tem a força do voto, né, é ele que vai escolher no final de tudo, é ele quem vai decidir. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos com mais assuntos para você a respeito das eleições de 2012. Nós já voltamos. Voltamos com o programa É Seu Direito e hoje estamos tratando do tema Eleições 2012, as eleições que ocorrerão no dia 7 de outubro de 2012 para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. E para falar sobre o assunto, nós trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Giliard Alessi, ele que no seu dia a dia trata do assunto de direito eleitoral, está fazendo especialização em direito eleitoral e é a pessoa com certeza mais indicada para falar sobre o assunto aqui, está trazendo muitas informações e esclarecendo muitas dúvidas do nosso telespectador. Lembrando que você pode enviar sua mensagem de texto para o telefone 9936-4055, envie sua mensagem de texto com a sua sugestão de tema, sua dúvida e sua crítica, porque o programa É Seu Direito é você quem faz. O programa de hoje foi uma sugestão de um telespectador que abordou o tema eleições e nós, né, prontamente conversamos aqui com o Dr. Giliard e ele aceitou o convite e está aqui abrilhantando nosso programa com o seu conhecimento. Dr. Giliard, continuando a questão das eleições, existe uma dúvida do porquê que Prudentópolis não tem segundo turno. Por que existe essa dúvida? Doutor André, o segundo turno ele ocorre para eleições de presidente da República, de governador e de prefeito municipal. Mas nas eleições municipais, só há segundo turno quando o município tem mais de 200 mil
eleitores. Lembrando que não são mais 200 mil habitantes, e sim 200 mil eleitores. Então, só cidades de grande porte é que vão ter o segundo turno. É por isso que Prudentópolis não tem segundo turno, afinal são apenas 50 mil habitantes. Mas o segundo turno em pleitos municipais, ele é difícil de acontecer, só em cidades realmente de grande porte. Só para a gente ter uma ideia, no Paraná nós temos 399 municípios, e em apenas 5 há segundo turno. São eles o município de Curitiba, a capital do estado, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Então, só em municípios realmente de grande porte. E é claro que o segundo turno ele só vai ocorrer se no primeiro turno aquele candidato que foi o mais votado não atingir mais de 50% dos votos válidos. Lembrando que votos válidos não são considerados os votos em branco e os votos nulos. E aproveitando, né, que você comentou a respeito de votos brancos e nulos, né, vamos falar sobre a diferença entre os dois. Na verdade, não existe diferença prática nenhuma entre votar em branco e votar nulo. Já existiu uma diferença, mas desde uma alteração na legislação, a diferença prática não existe. Votar branco e votar nulo invalida o seu voto. Os votos brancos e nulos são considerados inválidos e, portanto, não há diferença nenhuma mais entre as duas formas de votação. Agora, também, continuando a respeito do assunto, eu já percebi aí nas redes sociais, eu acredito até que sejam equivocadas as informações, de que incentivando o eleitor a votar nulo. Porque, segundo essa campanha aí que ocorre, aí que se houver mais de 50% de votos nulos, as eleições seriam canceladas. Doutor Giliardi, vamos especificar para o nosso amigo telespectador essa questão, porque eu acho importante, né, esse tipo de informação a gente tem que esclarecer, né? Exatamente, doutor André. Tem muita gente que acredita nisso. Muita gente mesmo. E a internet traz essa informação como se ela fosse realmente verdade. Tem muita gente que faz campanha para que o eleitor vote nulo, com a afirmação de que se houver mais de 50% dos votos nulos, a eleição deveria ser cancelada e a Justiça Eleitoral teria que convocar uma nova eleição. Isso é mentira, isso é balela. Não existe isso. Não há a menor possibilidade de se cancelar a eleição pela votação de mais de 50% dos votos nulos. Também é uma lenda a história de que o voto branco é direcionado ao candidato que é mais votado. Isso também não existe, também é mentira. O pessoal acha que se aproveita muitas vezes da ignorância de alguns para trazer essas informações e fazer campanhas que não trazem nenhum benefício para a população. Isso com certeza decorre de uma interpretação errada da legislação. Porque a legislação eleitoral, ela dispõe que pode haver o cancelamento da eleição se mais de 50% dos votos válidos sejam anulados. É uma situação muito improvável de acontecer, mas já aconteceu no município de Londrina nas últimas eleições municipais. O prefeito que teve, o candidato que teve o maior número de votos, ele atingiu mais de 50% dos votos válidos, mas posteriormente ao pleito eleitoral, ele foi considerado inelegível. Então ele não pôde assumir o cargo de prefeito. Então não houve outra alternativa para a Justiça Eleitoral a não ser convocar novas eleições, agora, obviamente, sem a participação do candidato que foi considerado inelegível, e aí sim foi escolhido pela população o representante para a prefeitura municipal. Então é uma questão aí que a Justiça Eleitoral que tem que analisar, né? No caso que você citou aí, como exemplo de Londrina, né? Houve a anulação, mas as pessoas de repente têm uma interpretação diferente, né? De que seria aquele voto anulado, né? Na urna, e não é bem nesse sentido, né? Exatamente, doutor André, o voto anulado. E as pessoas acabam acreditando que é o voto nulo que cancela a eleição. Isso, na verdade, como eu disse, não pode acontecer. Muita gente acha que essa é uma boa forma de protesto, o voto nulo, mas, na minha opinião, é uma forma de protesto pouco inteligente. Porque, na verdade, como a gente viu, de qualquer forma, um candidato vai ser eleito, um candidato vai ser escolhido.
Então, se a gente não escolher, os outros vão escolher por nós. Então, é importante que o eleitor analise bem as candidaturas, analise bem as propostas de cada candidato para escolher aquele que tem as melhores propostas. E tem outra questão, né? Você que anula o voto, vota em branco, você não tem o direito de cobrar depois. Depois, se você acha que as coisas não estão boas, você votou nulo, você votou em branco, você não tem direito de reclamar. Porque ou você vota, né, você tem as opções, né, se você vota na pessoa certa, que fez o que você imaginava, aí você, né, acertou o seu voto, você garantiu o seu direito de cidadão. Agora, você anulando o seu voto, você não tem direito a reclamar da administração, né? Você simplesmente se absteve, né, da sua escolha. Agora, com relação a candidatos que o partido pode lançar, existe número mínimo? Não existe número mínimo. Existe, na verdade, doutor André, um número máximo de candidatos por partido e um número máximo de candidatos por coligação. Por óbvio, o partido, a coligação, pode lançar no máximo um candidato a prefeito e um candidato a vice-prefeito. Para as eleições proporcionais, o partido pode lançar mais candidatos. No caso, para a eleição de vereadores, né? Então, o partido pode lançar, no máximo, 150% do número de vagas que existe na Câmara de Vereadores. E se o partido coligar, a coligação vai poder lançar, no máximo, o dobro do número de vagas que existe na Câmara de Vereadores. Então, vamos imaginar que o município, novamente, tenha 10 vagas de vereadores. Se o partido não fizer alguma coligação, ele poderá lançar até 15 candidatos. 10 mais a metade de 10, que é 5, são 15 candidatos. E se o partido coligar, a coligação vai poder lançar, no máximo, 20 candidatos a vereador. E nas eleições proporcionais, existe um número mínimo de candidatos por sexo? Existe sim, doutor André. Existe um número mínimo que o partido deve lançar de 30% dos candidatos ser de cada um dos sexos. Essa regra ela foi criada justamente para fomentar e incentivar a participação da mulher na política. A gente sabe que no Brasil ainda a mulher não tem uma participação efetiva na política, então foi criada essa regra, essa norma, justamente para que a participação da mulher fosse mais expressiva. Então, 30% dos candidatos deve ser de cada um dos sexos, no mínimo 30%. Agora, doutor Giliardi, para a gente encerrar o nosso assunto, a nossa conversa, vamos orientar o nosso telespectador a respeito da data da eleição, o horário de funcionamento, qual a conduta que o eleitor deve ter no dia da eleição, enfim, trazer orientações gerais aí para que as pessoas fiquem antenadas, ligadas do que fazer, né, no dia da eleição. Bom, as eleições, como a gente já falou aqui, vão se realizar no dia 7 de outubro de 2012. O horário de votação é entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, entre as 8 e as 17 horas. O eleitor deve comparecer até a sua urna, até a sua sessão. Primeiro, ele vai votar para vereador e depois para prefeito. Para vereador, são 5 números, sendo os 2 primeiros referentes ao seu partido e os 3 últimos que individualizam cada candidato. Para prefeito, são apenas 2 números. Os 2 números que se referem ao partido em que o candidato a prefeito está afiliado. Lembrando que para votar para vereador, o eleitor também pode votar na legenda, ou seja, se ele votar os 2 primeiros números, ele vai votar naquele partido que ele tem simpatia com a sua ideologia, pode fazer isso e vai ajudar nas eleições proporcionais a eleger os candidatos desse partido. Além disso, não esqueça, o eleitor não pode esquecer de levar o seu documento oficial com foto, pode levar também o seu bottom, o seu adesivo, pode estar com um adesivo colado no seu carro, o adesivo do seu candidato preferido, não tem nenhum problema, mas tem que cuidar para não fazer a propaganda boca de urna, porque ela é punida com uma multa pesada, é um crime eleitoral. Então o eleitor tem que cuidar com isso e deve ir até a urna eletrônica, agora com essas informações que a gente passou, doutor André, exercer o seu direito de voto, exercer de maneira consciente. Acho muito importante que o cidadão exerça o direito de voto. É importante frisar, doutor Giliardi, nosso amigo telespectador, que o voto é secreto. Não existe possibilidade
do candidato que quer forçar você a votar nele, não existe a possibilidade dele saber em quem você votou. O voto é secreto e só você vai saber para quem você votou. Então, eu tenho ouvido muitas histórias de candidatos que vão conferir depois, que vão verificar depois na urna. Você tem que ficar tranquilo com relação a isso, porque o voto é secreto. Então, tome cuidado com isso, escolha o candidato que você acha que é o melhor, vote consciente, é isso que vai mudar, vai mudar a situação, né? Se você tem um candidato que você está insatisfeito, né, mude seu voto, procure saber sobre a vida pregressa dele, veja as propostas, né, a região que você mora, veja o que precisa, se você tem que ter um candidato aí da região, né, e utilize de várias maneiras, né, existem várias maneiras de você utilizar-se para buscar o melhor candidato. Então, o voto eu quero frisar porque o voto é secreto e ninguém vai saber em quem você votou, só você contando ou, né, comentando com alguém. Então fica a dica do programa É Seu Direito. Nós, infelizmente, não temos mais tempo aqui, porque é um assunto muito interessante. Tivemos até que, né, alguma parte do conteúdo tivemos que cortar aqui, né, infelizmente, mas em razão do tempo mesmo, Dr. Giliardi. E eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui como convidado muito especial, né, uma pessoa aí de grande índole, que está fazendo história aí fora de Prudentópolis, mas é filho aqui de Prudentópolis e com certeza tem um futuro brilhante pela frente. E lhe passo para suas considerações finais, Dr. Giliardi, para que, né, e lhe estendo o convite para que novamente compareça ao nosso programa para falar sobre outro assunto aí. Doutor André, eu sou quem agradeço o convite, é um prazer estar aqui na Centro-Sul TV e no programa É Seu Direito, aqui na minha cidade, esse importante meio de comunicação do nosso município, que com certeza a gente pôde trazer algumas informações importantes. Espero que as dúvidas principais tenham sido sanadas. Realmente faltou um pouco de tempo para a gente explicar tudo, mas não tem problema. O eleitor e o cidadão, a população, pode ficar à vontade para mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar um e-mail no meu e-mail pessoal, que é o giliardi@gmail.com, e também aquele que tiver a oportunidade de ir até Curitiba,